Gênesis 1, 2, 3 descreve os 7 dias da criação. Primeiro dia. Deus cria os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, com trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, Deus disse: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Segundo dia. Deus criou o firmamento, céu, para separar as águas acima do firmamento das águas abaixo dele. Terceiro dia. Deus reúne as águas debaixo do céu em um só lugar, aparecendo assim a terra seca. Ele chama a terra seca de terra e as águas reunidas de mares. Deus também cria a vegetação, plantas, ervas e árvores frutíferas. Quarto dia. Deus cria os luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite e servir como sinais para marcar estações, dias e anos. Ele cria 2 grandes luminares, o maior, Sol, para governar o dia e o menor, Lua, para governar a noite, juntamente com as estrelas. Quinto dia. Deus cria os seres vivos nas águas e as aves que voam sobre a terra. Sexto dia. Deus cria os animais terrestres. Finalmente, cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Ele cria o homem, Adão, e a mulher, Eva, abençoando-os e dando-lhes domínio sobre toda a criação. Sétimo dia. Deus termina sua obra de criação e descansa, abençoando e santificando o sétimo dia. A criação por Deus, segundo a Bíblia, é um ato majestoso e poderoso. Gênesis 1 descreve como Deus formou o universo, criou o homem e a mulher, e introduziu o primeiro pecado. O livro também narra eventos como o dilúvio nos tempos de Noé e a Torre de Babel, além de escolher líderes como Abraão, Isaque e Jacó para o povo de Deus. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés, que relata a criação do mundo, a origem do pecado, o dilúvio, e as histórias sobre Adão, Eva, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José do Egito. O propósito do livro é mostrar que Deus é o Criador, explicar como tudo começou e apresentar seu plano para salvar a humanidade. O livro de Gênesis está no Antigo Testamento da Bíblia e tem 50 capítulos. O nome Gênesis quer dizer origem ou início. Moisés escreveu o livro entre 1445 e 1405 a.C., enquanto o povo de Israel viajava pelo deserto. Gênesis conta como Deus criou o universo e formou o homem e a mulher. Ele fala sobre o primeiro pecado e suas consequências. O livro descreve eventos como o dilúvio nos tempos de Noé e a Torre de Babel. Também narra a escolha de Abraão, Isaque e Jacó como líderes do povo de Deus. Além disso, conta a história de José, vendido como escravo pelos irmãos, mas que se tornou governador do Egito e salvou sua família e muitas pessoas da fome. O final do livro de Gênesis mostra José reconciliado com seus irmãos e sua família estabelecida no Egito. Antes de morrer, José reafirma sua fé nas promessas de Deus, pedindo que seus ossos sejam levados para a terra prometida quando os israelitas saírem do Egito. Gênesis ensina importantes lições sobre a soberania e fidelidade de Deus, a seriedade do pecado e a profundidade do amor de Deus. Gênesis nos lembra que Deus é o Criador e que tudo existe por sua vontade. Além disso, destaca a importância da obediência e da fé, mostrando que Deus tem um plano para redimir a humanidade e restaurar o relacionamento quebrado pelo pecado. O livro de Gênesis é fundamental para compreender a Bíblia e o plano de Deus para o mundo. Ele nos encoraja a confiar em Deus e a reconhecer que, mesmo com a presença do pecado, Deus tem um propósito para salvar a humanidade. Esse plano foi realizado plenamente através do sacrifício de Jesus na cruz. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. No primeiro dia, ele fez a luz. No segundo, o céu. No terceiro, separou a terra seca das águas e criou plantas. No quarto dia, fez o sol, a lua e as estrelas. No quinto, os animais do céu e das águas. E no sexto, os animais terrestres e o ser humano, à sua imagem. Gênesis 1, 26, 27. No 7º dia, Deus descansou e o abençoou. Deus também plantou o jardim do Éden e colocou Adão e Eva para cuidá-lo. Ele deu liberdade, mas proibiu comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 16, 17. Esse relato mostra Deus como o Criador perfeito, destacando que o ser humano deve cuidar da criação e viver em comunhão com ele. Saiba mais sobre a história de Adão e Eva. Adão e Eva pecam sendo expulsos do jardim do Éden, Gênesis 3.
Adão e Eva viviam em paz no Éden até que a serpente os enganou. Gênesis 3:1-6. Ela fez Eva duvidar da ordem de Deus, dizendo que comer o fruto proibido os tornaria como Deus. Eva comeu o fruto e deu a Adão, que também comeu. Seus olhos se abriram e perceberam que estavam nus. Gênesis 3:7. Quando Deus os confrontou, Adão culpou Eva, e Eva culpou a serpente. Deus então trouxe consequências: sofrimento no trabalho para Adão, dores para Eva e morte para todos. Gênesis 3:16-19. Porém, Deus prometeu que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, indicando um futuro redentor em Jesus. Gênesis 3:15. Adão e Eva acabam por serem expulsos do Éden. Essa história mostra as consequências do pecado e a misericórdia de Deus ao iniciar um plano de redenção. A história de Caim e Abel. Gênesis 4. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Ambos ofereceram presentes a Deus, mas Deus aceitou a oferta de Abel, feita com sinceridade, e rejeitou a de Caim, que era egoísta. Caim ficou com raiva, e Deus o advertiu a dominar seu pecado. Ignorando o aviso, Caim matou Abel no campo. Quando Deus perguntou por Abel, Caim mentiu, dizendo: "Sou eu o guardador do meu irmão." Gênesis 4:9. Deus puniu Caim, tornando-o fugitivo, mas colocou um sinal nele para protegê-lo. Essa história ensina sobre o poder destrutivo do pecado nos relacionamentos e a importância de controlar nossas emoções. Apesar do erro de Caim, Deus mostrou misericórdia ao não o tirar a vida. Saiba mais sobre a história de Caim e Abel. A corrupção assola a humanidade. Gênesis 5:6. Após a morte de Abel, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, cuja descendência seguiu a Deus. O capítulo 5 lista os descendentes de Adão até Noé, destacando a longevidade dessas gerações e a comunhão de Enoque com Deus, levado por ele sem experimentar a morte. Gênesis 5:24. Porém, no capítulo 6, a humanidade se afastou de Deus e a maldade se espalhou, deixando o coração de Deus profundamente triste. Ele decidiu destruir a humanidade com um dilúvio, mas poupou Noé, que era justo e andava com Deus. Gênesis 6:8-9. Deus ordenou que Noé construísse uma arca para salvar sua família e os animais. Gênesis 6:13-22. Essa história mostra a justiça de Deus e sua misericórdia em preservar os fiéis. A história da arca de Noé e o dilúvio. Gênesis 7:9. Noé seguiu as instruções de Deus, levando sua família e pares de animais para a arca. Deus enviou chuva por 40 dias e 40 noites, cobrindo toda a terra. Gênesis 7:11-12. Tudo que tinha fôlego de vida fora da arca morreu. Após o dilúvio, a arca repousou no Monte Ararat, e Noé enviou aves para verificar se as águas haviam baixado. Quando a terra secou, Deus ordenou que todos saíssem da arca. Noé ofereceu um sacrifício de gratidão, e Deus fez uma aliança, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Gênesis 8:20-22, 9:11. O arco-íris foi dado como sinal dessa aliança. Gênesis 9:13. Esse relato em Gênesis destaca a justiça de Deus e sua graça ao dar à humanidade um novo começo, reforçando a importância da obediência e da gratidão. Saiba mais sobre a história de Noé. A história de Abraão, o patriarca do povo de Israel. Gênesis 12:25. Deus escolheu Abraão para ser o pai de uma grande nação e o chamou para sair de sua terra, Ur dos Caldeus, e ir para uma terra que ele mostraria. Gênesis 12:1-3. Abraão obedeceu, e Deus prometeu abençoá-lo e fazer dele uma bênção para todas as nações. Abraão enfrentou desafios, como a espera pelo filho da promessa, Isaque. Ele também passou por um grande teste de fé quando Deus pediu que sacrificasse Isaque, mas no último momento, Deus providenciou um carneiro no lugar do filho. Gênesis 22:11-13. Abraão morreu em paz, confiando nas promessas de Deus. Esses capítulos destacam a importância da fé e da obediência, mesmo em situações difíceis,
e mostram que Deus sempre cumpre suas promessas. Saiba mais sobre a história de Abraão. A história dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, Gênesis 25:36. Isaque, o filho de Abraão, teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú, o mais velho, desprezou seu direito de primogenitura, trocando por um prato de comida, Gênesis 25:29-34. Jacó, com a ajuda de sua mãe Rebeca, enganou Isaque e recebeu a bênção destinada a Esaú, Gênesis 27:18-29. Fugindo da ira de Esaú, Jacó foi para a casa de seu tio Labão. Lá, trabalhou por muitos anos, casou-se com Lia e Raquel, e teve 12 filhos, que seriam os fundadores das tribos de Israel, Gênesis 29:15-30-24. Durante sua jornada de volta à Terra Prometida, Jacó lutou com Deus e recebeu um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus, Gênesis 32:28. Essa história mostra como Deus transforma vidas, mesmo com os erros humanos. Saiba mais sobre a história de Esaú e Jacó, filhos de Isaque. A história de José do Egito, Gênesis 37:50. José, o filho favorito de Jacó, foi vendido como escravo pelos irmãos, que tinham ciúmes de sua posição e de seus sonhos. Gênesis 37:3-28. No Egito, José enfrentou dificuldades, mas Deus estava com ele. Ele foi acusado injustamente pela esposa de Potifar e preso, mas na prisão interpretou os sonhos que o levaram a ser governador do Egito. Gênesis 39:20, 41:41. Quero dedicar um momento especial para agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal. Sua presença e apoio significam o mundo para mim. É graças a cada um de vocês que continuamos crescendo e compartilhando momentos incríveis juntos. Valeu e até a próxima. Deus abençoe.